As infantis e loucas alegações religiosas ditas científicas. Às vezes fica difícil criar parâmetros para definir o que é loucura. É muito comum religiosos definirem como real o que não se sustenta por nenhuma observação. Também não é raro atribuir à ciência determinações completamente imaginárias, sendo que, por vezes, alguns cientistas embarcam nessa canoa furada. Um exemplo disso é o fato de tentarem explicar um possível cenário em que o Mar Vermelho teria se partido para que Moisés e seu povo o atravessassem. Neste caso, fizeram simulações das mais variadas e chegaram à conclusão que, com um vento de 107 km por hora, o mar poderia ter se partido. Os próprios pesquisadores, que pareciam desocupados, entenderam que o mar poderia se abrir. Mas os hebreus não poderiam fazer a passagem com um vento tão forte. Isto é a pseudociência, agindo em benefício da loucura. Evidentemente que os religiosos aplaudem, pois a ciência demonstrou que é possível, da mesma forma que é possível esvaziar o rio Amazonas através dos ventos. Mas o possível não quer dizer que aconteça, pois dentro das leis da física muito é possível, mesmo que improvável. E nestas divagações se alimenta a loucura dos religiosos. A propósito, só para lembrar, esta pesquisa inútil não demonstra que houve abertura do Mar Vermelho, pois aceitar isto seria uma inversão da metodologia científica que parte da observação para a conclusão e não ao contrário. Dentre as comprovações das sandices bíblicas está a descoberta da cabeça de João Batista. Esta cabeça está na Síria, mais precisamente em Damasco, na Mesquita das Omíadas, mas também está em Roma, na igreja de São Silvestro, em Capite. Também está na França, na Catedral de Notre-Dame, de Amiens. Também está na Romênia, no Mosteiro de Prodомos, em Montes Athos. A Alemanha também não fica fora disso, pois tem um exemplar da cabeça no Palácio de Résidence. Também tem parte dos ossos na Bulgária. E cada dia encontram mais evidências. O incrível em tudo isso é que estas alegações têm a chancela de historiadores. Então fica claro que João Batista um dia vai ter mais cabeças que uma hidra, que tinha 9 cabeças. Até a metade de 2012 eram 6. Agora, nem sei quantas são mais. A Arca de Noé também é anunciada como notícia, pois encontraram vestígios dela. Anunciam até a datação por carbono 14, que colocaria em 4.800 anos atrás. O esquisito em tudo isso é que a expedição foi feita por evangélicos e não foi publicada em nenhuma revista científica. E até hoje não se sabe em que condições estes restos foram encontrados. Mas uma certeza que é determinada pela verdadeira ciência é de que não existem indícios de que aquele local um dia tenha sido invadido por água, ou seja, o dilúvio está descartado e até estudos bíblicos determinam que não se deva estender a história como fato histórico, pois existem histórias paralelas de dilúvio na literatura do Oriente Médio Antigo. Ou seja, alguém copiou a história absurda do dilúvio e colocou na Bíblia. Só que isso é mais um reforço à loucura. A bagunça que religiosos fazem com o conhecimento real é verdadeiramente deplorável. Dizem que a Terra tem aproximadamente 6.000 anos. Aceitam a datação por carbono 14 em uma suposta Arca de Noé. Mas dizem que toda a medição por decaimento radioativo está errada quando demonstra que o planeta tem bilhões de anos. Será que acham que escondem a contradição e não demonstram claramente puxar a sardinha para o seu lado? Evidentemente, os religiosos não sabem o que é depressão endogâmica, que impossibilita que um casal possa ter dado origem a toda a humanidade, sendo que está demonstrado geneticamente que o tal casal, Adão e Eva, nunca existiu. O que piora isso é que, segundo os relatos bíblicos, Eva teria sido feita da costela de Adão. Acredito que neste momento você já perceba a semelhança com a prática de clonagem, ou seja, Eva seria um clone de Adão, só que do sexo oposto. Mesmo assim, não seriam nem irmãos, teriam o mesmo DNA,
mesmo que seja confuso esse tipo de clonagem em que o clone é de outro sexo. Talvez nas loucuras deste Deus tudo seja possível, mesmo que este ser imaginário fosse tão burro a ponto de criar as leis físicas, químicas e biológicas e a todo tempo estar querendo quebrá-las. Será que na suposta época da Torre de Babel, Deus estava de mau humor? Pois será que, com a grande tecnologia da suposta época, a torre seria maior que o Burj Dubai, de 878 metros de altura? Será que não seria uma razão para ele mudar novamente as línguas para que ninguém se entendesse quando o prédio estava sendo construído? Perceba como é ridículo acreditar literalmente na Bíblia. A fé na existência de criaturas fantásticas já é absurda por si só, mas querer transformar histórias infantis em verdades absolutas já é demais. O que me intriga é até que ponto devemos aceitar a atitude em que se tem uma ideia pré-concebida e se tenha o desplante de se tentar a todo custo transformar algo que nunca foi observado na mais pura verdade científica, sendo que para isto seja usados meios que são contraditórios à própria ciência. Dá para se escrever um livro sobre as bobagens e as justificativas bíblicas, mas o fato é que o cérebro tem que dar nó, ou simplesmente ignorar os fatos, para que as alegações de verdades científicas ou de descobertas com base nas ciências sejam aceitas por quem tem o dom do raciocínio. Enquanto isso, tem um monte de ignorantes que só fazem alegações sem provas ou que criam provas sem base para empurrar na cabeça de todo mundo estas verdadeiras criancices como se fossem a mais pura verdade. Texto de Valmir Santos de Almeida.